Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um História Direto do Forno e hoje com um assunto bem quente, porque é a 5ª temporada do História Direto do Forno. Sim, em fevereiro de 2025 nós fizemos 5 anos de canal, um mundo completamente diferente que eu nem sabia que seria possível quando eu fiz o meu primeiro vídeo lá em 2020. Quando a gente pega esse primeiro vídeo, inclusive, que tava ali eu ainda mesclando, barbinha ainda curtinha e ainda com o Windows Movie Maker, sem microfone, sem luz, segurando a câmera, deitado na minha cama, eu nunca imaginaria todas as parcerias, público e intervenções que esse canal faria na minha própria vida e na minha própria sociedade. Eu sou muito grato a todos vocês que assistem, a todos vocês que são inscritos, a todos vocês que em algum momento fizeram alguma parceria com esse canal. O sonho da história pública não morreu e, ao contrário, ele só se fortalece. Porque se a gente sabe de história, é que não é esse tipo de aprendizado vulgar ou aprendizado rápido que nos interessa de verdade, mas sim uma construção lenta e permanente que esse canal, felizmente, está se tornando. Hoje, eu decidi fazer uma nova revisão do meu primeiro vídeo, que tinha como título justamente A Esquerda Morreu? Era um momento muito diferente do Brasil. Um momento onde a Lava Jato estava começando a ser revista, Sérgio Moro ainda gozava de muita participação no ambiente público e ainda popularidade, assim como a esquerda tradicional, como o PT e o PSOL, estavam com bastante dificuldade de ver onde eles estariam nesse novo rumo dos ventos. E é justamente por isso que eu quero revisar, já que agora Lula é presidente e aparentemente algumas das coisas que eu falei se cumpriram, mas outras ainda continuam iguais. Antes da gente falar disso, você já sabe, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 5.000 inscritos. Claro que nós vamos conseguir chegar a 5.000 nesse ano de 5 anos do canal. E quem sabe, ainda mais. Naquele vídeo de fevereiro de 2020, as questões contextuais da esquerda estavam bem complicadas. Com Lula na cadeia, a derrota de Haddad para Bolsonaro nas eleições de 2018, a esquerda ainda atônita, se reorganizando e ainda perdendo muitos municípios nas eleições de 2020, que eu ainda não sabia que ia acontecer, mas acabou acontecendo, a gente não tinha muito futuro para essa esquerda. Com Trump e Bolsonaro, entre outros líderes internacionais, nós estávamos vendo um fortalecimento de lideranças de direita, de cunho nacionalista e que tinha um discurso fortemente contra o politicamente correto e de defesa da segurança pública, apontada principalmente na questão de endurecimento de penas e liberação do porte de arma. Mas isso como campanha da direita. Falando da sociedade, era uma sociedade bem diferente dessa, já que a pandemia mudou a gente para sempre. A gente não ainda imaginaria que haveria lockdown, quarentena, não sabíamos direito como iria funcionar o home office, não existia ainda a pressão das inteligências artificiais como hoje, e a esquerda estava sim já patinando em muitas pautas porque alguns elementos contextuais da sociedade já estavam acontecendo. As lideranças religiosas no Brasil estavam ganhando cada vez mais força. Nós tínhamos o elemento da uberização e da iFoodização, já que muitas camadas mais pobres e de menor escolaridade estavam preferindo viver de entregas e corridas do que em fazer ensino técnico, campanhas industriais, entre outras coisas. E mais que isso, estávamos vivendo também um Brasil onde o debate sobre direitos individuais, focado principalmente em questões de gênero, questões de raça, entre outras coisas, estavam ainda sofrendo grande debate na população. E hoje em dia, nós estamos vendo alguns lados sendo tomados. Primeiramente, eu devo dizer, já em início de vídeo, que a esquerda de fato não morreu. Lula ganhou em 2022. Muitos políticos, governadores, deputados voltaram com tudo para suas campanhas. Lideranças clássicas e pessoas que a gente achou que já tinham ido embora, como Gleisi Hoffmann, voltaram com tudo. Com a Lava Jato sendo muito revista, muita gente foi inclusive solta. Voltou a existir José Dirceu no debate público, José Genuíno. O PT voltou a ser uma força forte e, com a presidência, voltou a dar as cartas nas questões ministeriais, congressuais, entre outras coisas. Só que o ambiente é bem diferente. Se tem uma coisa que mudou com a pandemia e com o governo Bolsonaro, é que o Congresso Nacional ganhou bastante força. Com as campanhas do Rodrigo Maia, mas depois do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco no Senado, o Congresso assumiu uma força que a gente não via há muito tempo, principalmente na questão orçamentária.
Não é uma coisa proibida o orçamento ficar na mão cada vez mais dos deputados e senadores. Se a gente pegar os Estados Unidos, por exemplo, o líder do executivo, o presidente, não tem tanto poder assim. Ele acaba executando as votações de orçamento que o Congresso já faz, mas o Congresso tem essa predominância. Assim como lá nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos todo um eleitorado que se identifica por republicano, democrata, os deputados e senadores são previsíveis em suas agendas e comportamento, então acaba sendo todo um sistema mais previsível, onde não é tão bizarro assim que o Congresso assuma tanta parcela do dinheiro público. No Brasil isso não acontece. Desde a Constituição de 88, ficamos sempre naquela dinâmica do legislativo ou do executivo tocarem cada vez mais a política brasileira. No caso do legislativo, era uma vontade muito grande você fazer frente ao executivo e assumir mais responsabilidades, justamente porque estávamos saindo da ditadura militar, um momento de grande força da ditadura. O grande ponto é que agora isso está acontecendo. E com o Lula presidente, atacando justamente o governo Bolsonaro, muita gente de esquerda, ou simplesmente lulista, queria ver essa força do PT novamente, do PT dando as cartas, nomeando ministérios, tocando a agenda pública. Só que agora o legislativo tem muita força. Não tem tanta transparência no uso do dinheiro, mas é ele quem está usando esse dinheiro. Então, a primeira grande questão da presidência do PT e da esquerda em geral é que não basta ter a presidência. Hoje em dia, as negociações estão muito mais complicadas e, mais que isso, o Congresso é um grande reflexo da sociedade. Não imediato, porque a gente sabe que as questões eleitorais, como famílias de políticos, a questão do financiamento eleitoral, como funciona também o esquema de partidos no Brasil, tudo isso acaba gerando muito impacto na escolha do político pelo cidadão. Mas a grande questão aqui é que o Lula está enfrentando um novo cenário. E a esquerda que se colocou com ele, esse PT que ressurgiu das cinzas com o Lula, está sofrendo grande dificuldade em tocar a sua própria agenda. E tanto quanto temos que analisar que o governo Lula, que promete muito dessa questão de direitos sociais, está tentando fazer o que pode para colocar a sua agenda mais social em voga. Porém, como ele não tem tanta força mais, já que o PT está meio que governando sozinho e tendo que fazer concessões ao Centrão, e o dinheiro está na mão do Centrão, exemplificado no Congresso Nacional, o PT está um pato manco. Ele não consegue fazer o que ele mais queria para agradar aquela esquerda, a mais revolucionária e radical, e também não está conseguindo, inclusive, se cacifar na opinião pública porque eles não têm tanto o dinheiro assim. É complicado ser presidente no dia de hoje, porque você não tem o dinheiro e qualquer coisa que vai ser da sua responsabilidade, o pessoal vai apontar para você, porque você é o presidente. Então, nessa primeira dinâmica de como está funcionando as instituições no Brasil, a esquerda não adiantou ter ganho a presidência. Está sendo muito complicada. E no pouco que o governo está fazendo, que está gerando e também lidando com a inflação, com a dinâmica da segurança, entre outras pautas, inclusive de cunho LGBT, racial, etc., de cunho mais identitário, eles estão apenas sendo o alvo de toda a opinião pública muito impulsionada por redes sociais. Tá difícil ser de esquerda, inclusive quando você tá no poder. Um segundo ponto a ser falado envolve justamente essa mentalidade do político frente à política. O historiador Pierre Rosanvallon fala muito no seu livro clássico, Parlamento dos Invisíveis, que nós temos principalmente um cenário político que vai condicionar a política. O político envolve a mentalidade, as preferências, os elementos culturais de um povo, e a política é o aspecto institucional. Claro que uma retroalimenta a outra, mas o fator do político, quando falamos de democracia, não pode ser ignorado, já que nós temos hoje em dia uma parcela muito bem representada no Congresso, claro, pelos elementos eleitorais que eu falei também, mas também porque a população brasileira está sim preferindo certas pautas e não precisa ser todo mundo, basta a maioria. Não é à toa que partidos como PSD, União Brasil, PL, republicanos estão ganhando cada vez mais força frente a partidos de esquerda que não estão conseguindo conquistar a hegemonia da cabeça do brasileiro. Essa maioria de agenda que estamos falando. A questão da segurança pública, a questão do trabalho, a questão das pautas identitárias, tudo isso ainda está em muita dissonância, na minha visão, em relação ao que o povo brasileiro pensa. Hoje em dia estamos vivendo, vocês podem pegar o sociólogo que vocês quiserem, estamos vivendo de fato uma sociedade mais individualizada, focada em prazeres, então a gente está querendo um emprego que te faça pagar as contas no fim do mês, mas também pagar a sua cerveja, pagar os pequenos luxos para você aparecer no Instagram. É uma sociedade de espelhos, uma sociedade de você colocar a sua vida e mostrar que você está feliz. Isso não está sendo mais atingido por uma esquerda que tem uma possibilidade, uma perspectiva muito mais
não vou dizer a palavra arcaica, mas eu vou dizer anacrônica, no sentido que as pautas que a esquerda coloca não estão mais respondendo aos anseios de grande parte da população, inclusive dos mais pobres. Por muito tempo, o PT era eleito por duas classes principais, a classe de mulheres mais pobres e uma elite universitária e acadêmica. Hoje em dia essa elite se dividiu, muita gente está indo agora à direita, e essa galera mais pobre, principalmente mulheres solo, que são mães de família, estão cada vez mais se curvando ao evangelho, estão assumindo mais lideranças e indo a igrejas evangélicas que têm esse discurso de meritocracia, de resolva sua vida, ande na linha para evoluir. E eles sofrem muito com as questões no bolso. Se o governo Lula, que está agora chefiando, não consegue resolver a economia, não consegue falar a língua do povo e agora não consegue fazer nem o mando do orçamento, velho, essa galera está abandonando o governo Lula. Não é à toa que nesse momento do vídeo, pela primeira vez em muito tempo, o Lula está colocando 24% de aprovação. E quem mais está abandonando ele é a galera que votou nele lá nas eleições de 22 contra o Bolsonaro. Principalmente mulheres mais pobres do Nordeste. Então é bem interessante como essas visões novas de população não estão sendo capturadas por esse mundo que a esquerda ainda defende. Pelo menos essa esquerda mais tradicional que o PT representa. Se a gente falar, por exemplo, de um pessoal com pautas identitárias, ainda fica pior, porque essa galera não consegue conversar tanto com as bases mais pobres da população. E o discurso de agendas, por exemplo, LGBT, que tem o seu mérito, acabam ficando distantes de um ambiente mais conservador e moralista, que é a religião, e a própria população já tinha, e agora está falando mais porque estamos em um momento de combater o politicamente correto. Então, a falta de comunicação também é um grande golpe da esquerda. E não só comunicação, a falta de entender a conjuntura que o PT e a esquerda estão envolvida. Um terceiro ponto valiosíssimo é a falta de novas lideranças. Lula está com quase 80 anos. A galera que o apoiava também é uma galera de uma tradição de esquerda dos anos 80, que lutava contra a ditadura, que fazia greve num Brasil que ainda era mais industrial e que hoje em dia só mudou. Essa galera não larga o osso. O PT está tendo muita dificuldade em gerar novas lideranças e no momento que eu fiz esse vídeo, semana passada, fevereiro de 2025, o PT colocou uma nova legislação no partido, dificultando as novas lideranças porque está permitindo mais reeleição dentro do partido para ocupar quadros. Isso dificulta muito o pessoal mais jovem. No caso do PSOL, por exemplo, a liderança mais jovem que os apareceu é justamente o Guilherme Boulos, que está tentando reproduzir uma lógica de ser o novo Lula, mas não consegue porque o ambiente é muito diferente. Outras lideranças, por exemplo, como uma Érica Hilton, como um Guilherme Cortez, entre outros, não ainda têm a capilaridade necessária ou conversam com nichos muito específicos, como no caso desses dois que eu citei, uma agenda mais identitária, de movimentos relacionados à sexualidade e também relacionados à raça, entre outras coisas. Tá difícil universalizar esse discurso, que era inclusive uma proposta antiga da esquerda. Tem gente da esquerda, inclusive, que numa coisa bem canibal, começa a atacar outros setores da esquerda identitária para falar que são eles que estão destruindo essa dinâmica da esquerda, porque eles preferem grupos a fazer campanhas universalizantes. Então, até a esquerda está brigando e as novas lideranças estão tendo muita dificuldade em achar esse espaço. Seja por um novo contexto institucional, seja porque os elementos contextuais, como a economia e o jeito que a população pensa, estão distantes, seja porque as novas lideranças não surgem, a esquerda está muito fraca no Brasil e inclusive em muitos lugares no mundo, mas claro, com seus contextos nacionais específicos. Sinceramente, eu não acredito ainda em reeleição do Lula. Ele é muito forte, ele tem realmente uma capilaridade pela sua imagem, mas é um senhor de 80 anos, que está tendo problemas de saúde, caiu ano passado, e as novas lideranças ainda estão muito complicadas. A máxima liderança de esquerda, que ainda assim é centro-esquerda, é o João Campos, que é herdeiro do Eduardo Campos e está lá no Pernambuco. O problema é que ele próprio, do Nordeste, tem dificuldade em ter capilaridade no Sudeste, no Sul. Não existe uma voz nacional ainda, uma plataforma nacional. Pode acontecer, mas ainda não rolou. A própria Tabata Amaral, que é um grande nome de centro-esquerda pelo PSB, não está conseguindo porque muita gente chama ela simplesmente de neoliberal. Então, esses componentes de esquerda estão realmente com muita dificuldade de fazer frente a outras coisas. O elemento criminal do Bolsonaro, a tentativa de golpe em 2023, assim como toda a dinâmica que nós estamos vendo
do golpe de Estado, a própria dinâmica das relações com o Trump, entre outras coisas, de você tentar centralizar toda a direita também na família Bolsonaro, é complicado. Mas existem líderes de direita que estão fazendo muita frente e podem herdar esse bolsonarismo. E o governador de São Paulo, o Tarcísio, talvez seja a maior aposta disso. Com a economia do jeito que está e com essa falta de comunicação, é muito complicado para um governo Lula se reeleger. E, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas sinceras, porque até o ano que vem tem muita água para rolar. E eu não sei se para a esquerda estamos vendo um avanço muito maior. Talvez, inclusive, eles caiam. E aí a sociedade que vai ver muita coisa. Dessa maneira, é bem complicado ver se a esquerda vai continuar firme no Brasil. Ou talvez a esquerda velha esteja morrendo e a nova esquerda ainda não nasceu. É isso, galera. Um vídeo bem revisional que me dá muita saudade e nostalgia do meu primeiro vídeo no canal. Vamos a 5 mil inscritos, vamos continuar esse ano, com lives, com reacts, com TikToks, Reels, entre outras coisas. Sigam-me nas redes sociais e vamos junto compartilhar a história pública. Vamos falar mais de história também. Dito isso, galera, muito obrigado pela audiência e vejo vocês semana que vem com mais um História Direto do Forno. Até lá!